Olá, haja Deus, tudo bem? E que Deus abençoe a todos que nos acompanham nesta manhã de sábado, conceda a todos, em nome do Senhor Jesus, um dia extremamente vitorioso e abençoado. Daqui a pouco eu quero realizar uma oração em favor de todas as pessoas que nos acompanham aqui através dessa mensagem de fé que nós estamos iniciando, mas eu gostaria de falar algo extremamente importante e ao mesmo tempo reflexivo para que as pessoas elas possam pensar e consequentemente elas vão chegar à mesma conclusão que o mesmo Deus que no passado ele se manifestou na vida de tantas pessoas, ele o faz nos dias atuais. Nós podemos entender que, de forma impressionante, extraordinária, Deus, ele se manifestava no passado. E hoje ele quer continuar a fazê-lo. Mas Deus procura pessoas que sejam, ou que estejam dispostas a abraçarem a sua fé, a manifestarem a sua fé, a exercitarem a sua fé. Porque de nada adianta afirmarmos, confessarmos, admitirmos ter fé em Deus e deixarmos a fé amortecida, enquanto que estamos diante de desafios diários e constantes. Eu estava meditando no Salmos 89, o Salmo de Davi, aonde diz assim o Senhor: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Olha o que ele diz: eu fiz acordo, eu fiz um tratado, eu fiz uma aliança com o meu escolhido. Muitos são aqueles dentre os chamados que Deus separa para poder se manifestar de maneira gloriosa como ele sempre o fez. Porém, a disposição da parte daquele que escolhe é uma, e também a disposição da parte daquele por quem é escolhido é outra. Deus nos escolhe, mas Deus espera que nessa escolha nós também tomemos um passo, demos um passo em direção a Ele. Aí ele diz assim, no versículo 13, o meu braço é armado de poder, forte é a tua mão, elevada a tua destra. A justiça e o direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Aí ele diz: a um herói eu concedi o poder de socorrer. Do meio do meu povo eu exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo. Com meu santo óleo eu o ungi. A minha mão será firme com ele. O meu braço fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagados serão seus adversários e feridos os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão, e em meu nome crescerá, diz o Senhor, seu poder. Como é que Deus poderia deixar Davi na mão? Quando os seus irmãos o rejeitaram, Davi foi aquele que, para defender uma ovelha, ele matou um leão. Quando estava com a sua ovelha na boca, Davi, o agarrando pela barba, o matou. Quando Davi viu a afronta, ou quando soube da afronta do gigante filisteu Golias contra Israel, ele, indignado, ele perguntou: quem é este, pois, incircunciso filisteu que ousa desafiar ao exército do Deus vivo? Então, a disposição, a audácia, a intrepidez, a coragem, a determinação de Davi não permitiria que Deus o deixasse à mercê dos seus inimigos e, consequentemente, o levasse à derrota. Pelo contrário, Deus era com ele e, por conta disso, Deus lhe concedia vitórias.
Por isso ele disse, a um herói eu concedi o poder, mas quando Deus o escolheu, ele ainda não era um herói. Deus não escolheu, não optou por Davi por conta da sua bela aparência, mas Deus o escolheu pela sua disposição, pela sua determinação. Da mesma forma hoje, quantas pessoas que se deparam com suas afrontas, com suas dificuldades, e muitas são aquelas que não revelam, não demonstram insatisfação, descontentamento com a situação vigente, com a situação que se tornou algo diário e constante na sua vida. Onde está aquele Deus que muitos dizem crer, o Deus criador do céu, da terra, o Deus grande, o Deus poderoso, quando ela está diante de pequenos problemas que acabam prevalecendo contra ela? Como ela pode dizer, poxa, eu sirvo a um Deus tão grande e poderoso, se por outro lado ela está vivendo uma situação totalmente contrária àquilo que ela tem crido? Onde está o Deus da Bíblia? Onde está o Deus que se manifestou na vida de tantos e tantos e tantos que nele creram? Por isso que é imprescindível, é importante, é necessário nós manifestarmos, crermos em Deus, não apenas por palavras, mas por atitudes. Nós sempre falamos que o problema não é falta de informação, as pessoas não estão desinformadas a respeito da fé. O problema é que muitas pessoas dizem crer, mas estão com a sua fé no sentido teórico, uma fé passiva, uma fé que não confronta as dificuldades, uma fé que não confronta os problemas. As pessoas hoje, muitas querem buscar a Deus na comodidade, esperando que Deus faça tudo aonde boa parte das coisas dependem que elas façam primeiro, que elas creiam, primeiramente que elas se mostrem inconformadas ou indignadas com determinadas ou com situações que elas percebem que não condiz com aquilo que diz a palavra de Deus. Ou seja, o que realmente faz a diferença é essa inconstante insatisfação. Essa inconstante insatisfação revelada por uma situação que elas não aceitam mais. O Senhor Jesus, quando entrou numa sinagoga, que deparou-se com uma mulher que há 18 anos estava encurvada, estava caída, estava prostrada, enquanto que para muitos aquilo era algo normal, natural, porque quem lá estava já acostumado a ver aquela mulher durante muito tempo naquela condição em que ela estava prostrada por conta dessa deficiência, achava aquilo normal. Mas o Senhor Jesus, quando a avistou, mandou trazê-la e chegando a ela, ele impondo-lhe as mãos, ele lhe disse, estás livre do teu mal. Você está livre da tua enfermidade. E aquela mulher imediatamente, levantando o rosto, diz a Bíblia, ela dava glória a Deus. Como ela poderia dar glória a Deus enquanto ela esteve prostrada por 18 anos, enquanto que ninguém teve iniciativa de promover a cura, de promover a libertação daquela mulher. Por isso, você que crê em Deus, faça jus à sua fé. Faça jus a essa fé que Deus colocou dentro de você. Não viva de forma conveniente, não viva de forma como se você estivesse dentro de uma bolha, esperando que o protetor maior faça aquilo que depende muito mais de nós fazermos. Vamos viver a nossa fé como nós sempre aprendemos, mediante aquilo que está escrito. É só nós pensarmos e raciocinarmos como podemos servir um Deus tão grande e poderoso se vivemos o oposto disso. É como disse Paulo, justificados mediante a fé temos paz com Deus. Não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para o ser humano é a melhor possível. Ele disse, eu não mudo.
Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois derrotados. Não podemos nos conformar. Qual é a situação que hoje mais lhe incomoda? Qual é a situação que hoje mais lhe causa insatisfação, descontentamento? Então use a sua fé para que por meio dela você possa reivindicar de forma justa aquilo que está escrito na promessa, na palavra de Deus. Porque Deus, Ele é exatamente aquilo que Ele nos promete. Ele é exatamente aquilo que está escrito na sua palavra. Por isso eu quero nessa manhã interceder em favor de todos que nos acompanham através dessa mensagem e dizer, inclusive você que é aqui de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, que amanhã nós teremos a consagração de todos os fiéis, inclusive aqueles que servem a Deus, que são colunas nesta obra. Nós estamos clamando por todos que ajudam esta obra. Ajude esta obra. Deus com certeza e consequentemente vai fazer com você o que Ele fez na vida de Davi, exaltando a Davi. Deus também o exaltará e o abençoará. O braço do Senhor foi com Davi, Ele será contigo. Amanhã, como é o primeiro domingo desse segundo semestre, nós estaremos levando todas as famílias ao esconderijo do Altíssimo. Ali nós vamos interceder pelas famílias. Nós vamos estar clamando pelas famílias. Não podemos permitir que o mal assole a família só para depois tomarmos as providências necessárias para combater o problema. Por que não nos anteciparmos a isso, buscando a Deus e buscando, sobretudo, a proteção dele para o nosso lar, para a nossa família? Então amanhã eu quero convidar você aqui de Uberlândia, que quer realmente mudar a situação da sua vida. Você que não está aí vivendo naquela zona de conforto, quando está enfrentando inimigos ferozes e terríveis contra a sua vida. O inimigo, ele é cruel, ele não tem misericórdia para com seus, mas, consequentemente, se você buscar a Deus e por meio da fé, você se voltar para Ele, é certo que Deus também o favoreça. Amanhã, às 9h30 da manhã, estaremos nessa reunião de fé e de milagres, às 9h30 da manhã, mas também às 7h30 da manhã e 18 horas. Especialmente às 9h30 da manhã, venha estar conosco, Avenida Floriano Peixoto, 23 e 26, 2326, aqui entre o Atacadista Martins e também o supermercado Supermax, de frente com a pizzaria recém-inaugurada Quarteto da Massa. Amanhã às 9h30 da manhã, mas também às 7h30 e 18 horas, para aqueles que preferem ir mais cedo ou que trabalham, terá a oportunidade de participar às 18 horas. Mas especialmente às 9h30, vamos clamar pela família, vamos abençoar as famílias, vamos estar levantando um clamor por aqueles que tropeçam nos problemas, tropeçam nas dificuldades e que se sentem impedidos de chegarem às maiores conquistas. Por isso, não fique de braços cruzados, entrelaçados, e não dê desculpas pela não solução dos problemas. A partir do momento que nós nos voltamos para Ele, é certo que Deus, da mesma maneira, se volte para nós e nos conceda a vitória. Vamos fazer essa oração como Davi no Salmo 89. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor diz, encontrei Davi, o meu servo. Assim como no passado o Senhor se manifestava de maneira gloriosa, impressionante, ainda nos dias atuais as coisas somente serão mudadas, modificadas, quando Deus encontra pessoas dispostas a serem por Ele usadas, para que por intermédio disso o Senhor possa fazer o sobrenatural, o extraordinário, Senhor. Porque todas as coisas estão sujeitas a alterações e mudanças. Mas o Senhor é um Deus imutável. A Tua palavra, ela não muda, ela não se modifica, ela não se altera.
O Senhor disse: passará os céus, a terra, mas as minhas palavras, elas não passarão. Por isso que o mesmo Deus que no passado, ele escolheu a Davi, porque encontrou em Davi o que ele buscava, o Senhor hoje não mudou. O Senhor procura encontrar nos dias atuais pessoas que tenham a mesma disposição que teve Davi, para uma vez sendo escolhida, Deus possa manifestar o seu poder, a sua glória. Não vivermos repetindo versículos soltos e desgarrados da Bíblia, confessarmos algo que não vivenciamos. Porque se cremos que o Senhor é o Deus que sara, temos que ser sarados. Se cremos naquele que salva a família, por que aceitar uma família dividida? Se crermos no Deus que disse trazer vida em abundância, por que vivermos uma vida mesquinhas de migalhas? Ora, Senhor, se a tua palavra ela não muda, consequentemente, se as coisas não acontecem da forma como a promessa é feita, porque algo está errado com a fé. E se nós não agirmos a fé, é certo que padeceremos, é certo que o mal, por sua vez, prevalecerá. Então, abençoa todos que, neste momento, tenham eles a sua fé despertada, a sua fé acesa, para que então não se conformem, não fiquem satisfeitos ou conformados com os resultados negativos que têm sido apresentados. Toma nas tuas mãos, ó Deus, porque, como disse o Salmo 89, a justiça e o direito são o fundamento do teu trono. O Senhor é um Deus que é justo e que preza pela tua palavra, que vela pela tua palavra para cumpri-la. Abençoa todos, sejam sarados, sejam curados, sejam libertos e restaurados. Nós determinamos a tua bênção sobre todos os que creem, porque o que nos torna merecedores do cumprimento das promessas é a fé. A fé nos torna merecedores. Não existe outro caminho pelo qual sejamos abençoados que não seja pela fé. Então que Deus abençoe, Senhor, a todos que nos acompanham e recebem esta mensagem, esta oração. Que Deus abençoe, haja Deus, haja luz, um ótimo sábado. E amanhã, você aqui de Uberlândia, esteja conosco na Avenida Floriano Peixoto, 26, na Igreja Fonte. Você quer ser uma fonte a jorrar, não uma cisterna cheia de percalços, não, de entulhos, não. Deus quer fazer algo sobrenatural na vida de todos. Desperte a sua fé e com certeza por meio dela você alcançará o extraordinário, como Deus sempre fez e faz. Um ótimo sábado, Deus abençoe. Compartilhe essa mensagem, siga-nos nesse canal, que Deus abençoe e até lá. Dá licença.